Oi pessoal, aqui quem late é o Pluto. Olha só, tá ficando profissional a bagaça. Eu quero fazer os exercícios da lista depois do quinto. O quinto e o sexto eu fiz em aula, mas eu quero rever eles um pouco, porque é os que, né, foi aquele meio rolo, foi meio apressado no fim, né? E eu tô triste de novo, que a Rússia perdeu. Vai tomar banho. Mas vamos lá. Aquele pênalti quase não entra. Mas tá. Interpolar 6 meses aritméticos entre 10 e 45, né? Eu meio que dei um jeitão de como faz esse tipo de exercício. Primeiro a gente define o primeiro e o último termo. E escreve o último termo como termo geral, né? Que vai ser em relação ao primeiro termo. São essas duas regrinhas que a gente também vai utilizar no sexto exercício, mas depois a gente vê ele. Bom, basicamente é isso. E aí vamos lá. Esse meios aritméticos, quando você interpola 6 meios aritméticos, o que quer dizer? É você colocar 6 números entre 10 e 45, de forma que essa sequência que você vai formar seja uma progressão aritmética. É isso que significa. Então, ó, entre 10 e 45, eu vou colocar 6 termos entre eles de forma que forme uma progressão aritmética. Beleza. Primeiro, né, vamos definir o primeiro e último termo. O primeiro termo vai ser o 10 e o último termo vai ser o 46. O 45, né? Beleza. Qual o número que eu coloco aqui, né? O A, o quê? Qual a posição desse último termo? Aqui tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil colocar ele como o sétimo termo, né? A gente vê aqui que tem 6 termos, e o sétimo termo geralmente é aqui onde a pessoa erra. Na verdade, esse daqui não é o sétimo termo. Ó, olhe bem, tem o 10 e 6 termos. Então aqui atrás, ó, vai ficar meio enrolado. Vocês sabem que eu não consigo fazer uma chave, né? Muito bonita. Tem 10 e 6 termos. Então aqui para trás dele tem 7 termos. Logo, o 45 vai ser o oitavo termo e isso daqui tá errado. Beleza? Então vai ser o oitavo termo. Então a gente pegou o primeiro, a gente definiu o primeiro, o A1 igual a 10, e o A8, o oitavo termo, vai ser igual a 45. E aí é só escrever esse oitavo termo em relação ao primeiro, né? Colocar como termo geral. O A8 vai ser o quê? O A1 mais, né, N menos 1, o N é 8, então fica 7 vezes a razão, que aí a gente ainda não sabe, que é isso que a gente vai achar, né? Porque a gente tem o A8, a gente tem o A1, e aí a gente vai descobrir qual que é a razão dessa progressão aritmética. Beleza, só vou substituir termos agora. A8 é 45, o A1 é 10, mais 7R. Vou passar o 10 para lá, vai ficar 35, 7R. E aí, vou passar o 7 dividido em 35, né? Tabuada, R igual a 5. E aí ele quer saber, né, qual que é a sequência que vai formar. Então, a razão é 5. Então, o primeiro termo é 10, o segundo é 15, o terceiro é 20, 25, 30, 35, 40, não vai caber na tela, 45. E acabou o exercício, né? Aqui, ó, tem 6 termos. 3 mais 3. Beleza? No sexto exercício, quantos múltiplos de 7 existem entre 100 e 2000? Vai ser mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ter que definir o primeiro, a gente define o último, e aí a gente quer saber a posição desse último. Só que agora a gente sabe a razão, né? Múltiplos de 7.
né? Lembra da prova de tabuada lá, da professora fundamental, que ela não deixava a gente ir de 7 em 7 para saber qual número que ela perguntava, tinha que decorar, né? Então a gente sabe que múltiplos de 7, a razão vai ser 7, né? 7, 14, 21, 28, 35. É isso aí. Então a razão a gente já sabe dessa sequência, é 7. E aí a gente tem que definir o primeiro termo, para a gente saber a sequência, né? O último termo também. E aí, sabendo a posição do último termo, eu vou conseguir saber quantos múltiplos, né, que estão dentro dessa sequência, quantos múltiplos tem entre 100 e 2000, beleza? Como que a gente vai saber o primeiro termo? Bom, um jeito de fazer isso é mais fácil, né? Ó, eu vou pegar o 100 e vou dividir por 7, para ver se o 100 é divisível por 7, né? Eu sei que não é, me parece que não é, só que eu vou fazer essa conta mesmo assim, porque se ele não for, eu vou achar um resultado que vai estar perto do 100 ali e vai sobrar um resto. Esse número que vai estar perto do 100, ele vai ser divisível por 7. E aí com ele eu vou conseguir saber qual o primeiro número múltiplo de 7 que está entre 100 e 2000. Vamos ver, ó. Revisando, né? Aqui com esse guarda-chuvinho eu pego dois números, né? Porque o 7 não cabe em 1, 7 cabe em 10. E aí eu sei que tem dois números antes da vírgula. Só que eu nem quero fazer a vírgula dessa divisão. Tá, 7, 1, vai sobrar 3, 0, 4, né? Vai dar 28 e vai sobrar 2. Beleza. Então, 100 dividido por 7 dá resto 2. O que quer dizer com isso? Que o 98, né? 98 mais 2 dá 100. O 98 é divisível por 7. Né? Porque, ó, o 100, né? O que eu fiz com essa conta? Nada mais é 7 vezes 14 mais 2. Aquele é outra forma de representar essa divisão. É 100 igual a 7 vezes 14 mais 2. 7 vezes 14, você pode fazer essa conta, mas não precisa, né? 98, porque 98 mais 2 vai dar 100. Esse 98 é divisível por 7, né? Você divide 98 vai dar por 7, vai dar 14. Então eu sei que 98 é divisível por 7. Só que ele não está entre 100 e 2000, né? Ele está abaixo. E aí, só que agora é fácil arranjar o primeiro número que vai estar entre 100 e 2000. O que eu faço? Eu vou somar mais 7 aqui, que aí vai dar 105. Esse vai ser o meu primeiro termo, que é divisível por 7. Mas se você quiser, você pode dividir, se você não está acreditando em mim, divide 105 por 7, você vai ver que dá certo. Que vai dar 1 e 5, vai dar 15, né? Beleza. Tá. E agora como que eu acho o último termo? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com 2000. Que aí eu vou conseguir achar o número de baixo, né? Eu vou dividir 2000 por 7. Aí vamos lá. Ó, eu sei que vão ter 3 números, né? Considerando o guarda-chuva como um número só, 3 números antes da vírgula. Só que eu não quero fazer a vírgula dessa conta. 7, 14, então dá 2, vai sobrar 6, abaixo o 0 aqui. Aí 7 vezes 8 vai dar 56, que aí vai sobrar 4. Aí eu jogo o 0 de novo aqui. 5, né? 7 vezes 5, 35 e vai sobrar 5. E aí é aquela mesma história. O número, né? Eu divido 2000 por 7, vai dar um número, só que vai ainda sobrar 5. 2000 não é divisível por 7, só que ele tem resto 5. Aí em 1995, a gente sabe que vai ser divisível por 7. Porque, né, de novo, 2000 é essa continha que eu estou fazendo para vocês. 2000 eu poderia representar por 7 vezes 285 e o restinho que é 5. E 7 vezes 285 eu sei que dá 1995, né? Porque o 5 para somar com 1995 vai dar 2000. Então aqui 1995 é divisível por 7 e é o último número dentro do intervalo de 100 e 2000. Então a gente consegue o último número, que eu vou chamar de AN, que eu ainda não sei qual que é ele,
Assim, qual a posição dele? 1995. Tudo bem? E aí fica que nem o exercício 5. Agora eu vou tentar achar o N da questão. Eu vou escrever o AN como termo geral, e aí eu vou conseguir descobrir o N. Ó, fica vendo. O AN, né? Aquela formulinha é o A1 do termo geral. A1 mais N menos 1 vezes R. O R a gente sabe, o N é o que a gente quer saber e o A1 a gente sabe, e o AN também a gente sabe. Então, só vai sobrar uma incógnita e a gente consegue fazer essa equação. E aí, ó, o AN é 1995, o A1 é 105, mais o N eu quero saber, né? E o R é 7. CR7 é o louco. Tá. Eu vou fazer distributivo aqui. 7 vezes N, 7N, menos 1 vezes 7, menos 7, né? Então, 7N menos 7, mais 105, 1995. E aí eu vou fazer aqui, ó. Eu vou passar o 105 para lá negativo e vai ficar 1890. Vai ficar 7N menos 7. E agora eu vou passar o 7 para lá, somando, né? Menos 7 vai virar soma. Então vai ficar 1897 igual a 7N. E aí essa conta vai ter que ser... O 1897 vai ter que ser divisível por 7, porque o N vai ter que ser um número inteiro, né? Porque vai ser a posição do último termo. E aí tem que fazer essa conta. Aí vai ficar 1897 dividido por 7. Vai dar 2 vezes 7, 14. Sobra 4. 7 vezes 7, 49. Resto 0. Caiu 7, 1. 271. Então o N vai ser 271. Beleza. Então a gente sabe que 1995 vai ser o 271º termo. Então, a 271 igual a 1995. Beleza. Então, o que isso quer dizer? Que tem o primeiro termo, né, 105, e o último termo é o 271º, né? Não sei como fala. Ou seja, tem 271 termos que são divisíveis por 7 entre 100 e 2000. Acabou o exercício. A gente queria saber o N da questão, que é 271. Agora na questão 7, os números que exprimem o lado, a diagonal e a área de um quadrado estão em progressão aritmética nesta ordem. O lado do quadrado mede. Bom, vou fazer um quadradinho aqui para ajudar nessa questão. Um quadrado meio, né? Mais ou menos. Imaginem que é um quadrado. E o lado dele é L. Então, ó, o lado, a diagonal. A diagonal do quadrado a gente sabe que é L raiz de 2. Ah, esqueci isso, Pluto. Então você faz aqui Pitágoras, né? L ao quadrado, para achar a diagonal aqui. Mas tá, L raiz de 2 é a diagonal de um quadrado. É bom saber essa informação, é bom decorar isso. E a área de um quadrado estão em PA, então o L, e nessa ordem, né? A diagonal e a área do quadrado, que é L vezes L, que é L ao quadrado. Está numa progressão aritmética. Bom, o que a gente sabe de 3 números consecutivos? É que o número do meio, numa progressão aritmética, é a média aritmética dos 2 números do lado dele. Então, L raiz de 2 é igual à média aritmética entre L e L ao quadrado. E aí ele pergunta quanto que é o L, né? Beleza. Vou passar o 2 multiplicando por outro lado, vai ficar 2 raiz de 2 vezes L, L mais L ao quadrado. E aqui eu vou isolar os L's, né? Eu vou deixar numa equação de segundo grau. Então eu vou passar tudo para um lado.
L ao quadrado mais L. E aí eu vou passar esse 2 raiz de 2L para o outro lado, né? E vai ficar menos 2 raiz de 2L igual a zero. Eu vou resolver essa equação de segundo grau. Fazendo aqui, eu vou... Aqui o termo comum é L. E aí eu vou deixar, né, L ao quadrado, L e o sem termo que não existe, que é zero, né? O termo independente. Então eu vou deixar escrito como uma equação de segundo grau. L ao quadrado mais L vezes 1, né? Que seria esse L aqui. Menos 2 raiz de 2. E assim eu deixei como uma equação de segundo grau. Beleza. Agora, a gente pode ver, tem mais um termo que é comum a todos, né? O L, que aqui tem L ao quadrado e aqui L. E eu vou deixar ele em evidência de novo. Vou colocar ele em evidência, L. Aí aqui no primeiro termo, ele está multiplicando L, né? Se eu fizer a distributiva de volta, vai ficar L ao quadrado. Mais esse parênteses agora, né? 1 menos 2 raiz de 2. Se eu fizer a distributiva nessa conta, eu sei que ela vai dar igualzinha à anterior, né? L vezes L, L ao quadrado. E L vezes o parênteses vai dar o que estava em cima mesmo. Tá, então a gente consegue resolver essa equação de segundo grau ou com L igual a zero, porque aí L igual a zero aqui, ele zeraria e ficaria zero igual a zero, então uma das raízes é zero. Enquanto que todo esse parênteses podia ser zero. Podia ser igual a zero. Então, ó, L mais 1 menos 2 raiz de 2 igual a zero. E aí, aqui, como a gente resolve, eu vou passar o parênteses inteiro para a direita. Que aí vai ficar menos 1 menos 2 raiz de 2. Aqui, essas passagens poderiam ser feitas de várias formas, pessoal. Se eu estou fazendo, você poderia ter tirado o parênteses e passar um de cada vez. Tanto faz. Aqui, eu vou fazer distributiva do menos, né? Menos 1. E menos com menos dá mais 2 raiz de 2, que vai dar, que é a alternativa, o lado então vai ser 2 raiz de 2 menos 1, dando a alternativa 2 raiz de 2 menos 1, alternativa E. Beleza? Pessoal, essa questão 8, ela é bem teórica. Ó, a média aritmética de 20 números em progressão aritmética 40. Retirados o primeiro e último termos da progressão, a média dos restantes será. Ó, vamos fazer aqui a média de 20 números que estão em PA, ela é igual a 40. E aí, né, para fazer exercício de média, eu sempre falo para dividir em duas partes, né? A média é a soma dos termos dividido pela quantidade dos termos, que agora é 20, né? Tá. Para explicar esse exercício, eu vou fazer um exercício parecido. Eu vou fazer um exemplo agora, tá, pessoal? Para explicar melhor o que acontece nesse exercício. Ó, eu vou fazer uma sequência de 6 números. Tem um A1, um A2, um A3, um A4, um A5 e o A6. Tá. E aí imagina que eles estão numa média. Tá, a mesma coisa desse mesmo exercício, só que com 6 termos. Aí a gente sabe, né, que a soma dos extremos, sei lá, num exercício hipotético, sei lá, essa conta daria 10. Beleza? Então, a soma dos equidistantes ao extremo também vão dar 10. Essa soma também vai dar 10. E essa soma aqui vai dar 10 também. Agora imagina que tem uma média dos 6 números, como que está o exercício de cima. É um outro exercício, tá? A soma dos 6 termos, dividido por 6, né? Porque tem 6 termos. Beleza. Aí essa soma dos 6 termos
na verdade, ficaria, né, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6, dividido por 6. Aí, né, eu falei que numa conta hipotética, a soma de A1 com A6 daria 10. Poderia dar qualquer outro número, poderia dar π, poderia dar 3 quilhões, é só um exemplo. Aí, ó, se essas somas, a soma dos pares dá 10, então aqui em cima vai ficar A1 mais A6, ó, a média de 6, A1 mais A6 vai dar 10, né? A2 mais A5 vai dar 10. A3 mais A4 vai dar 10 também. Então, opa, 10 dividido por 6. Então, vai ficar 30 dividido por 6, que dá 5. Beleza. Só que aí, e como no exercício, a gente vai tirar ó, o primeiro e último termo da progressão. Não sei se vocês já conseguem ver o que vai acontecer. Eu vou tirar o primeiro e o último termo da progressão e vou fazer uma média também. E eu quero saber o quanto que essa média vai dar, né? Agora tem 4 termos. E aí, ó, quando eu tiro o primeiro e o último termo, aqui embaixo eu vou dividir por 4, na verdade, né? E olha só que interessante. Agora tem A2 mais A5, que é 10, e A3 mais A4, que também é 10. Só que agora eu divido por 4, né? Porque eu tirei dois números. Então vai ficar 20 dividido por 4, que dá 5. Aí a gente consegue ver que essa média, agora ela não mudou, né? Quando a gente tira o primeiro e último número. Ela continua sendo 5. E por que que isso acontece? A média aritmética nada mais representa, ela tenta representar todos os números que foram contados na média como um número só. Por exemplo, nessa daqui que tem 6 números, o número que representa a média aritmética é 5. Só que o que acontece na progressão aritmética? A gente sabe que a soma dos extremos, dos termos equidistantes aos extremos, é sempre a mesma. Então, se cada parzinho desse, a soma é a mesma, quando a gente tira um desses pares, a soma ela vai diminuir, só que diminui também o número que está dividindo. E aí, essa diminuição ela é proporcional. Então, nesse exemplo aqui, que cada par representa o número 10, né? Cada parzinho a soma é 10. Quando eu tiro essa soma 10, eu vou tirar do denominador 2. Então, antes a soma era 30 dividido por 6, depois fica 20 dividido por 4. E se caso eu tirasse mais os dois extremos, ia ficar 10 dividido por 2. Então, ia ficar sempre constante. Porque a soma que você tira lá de cima vai ser sempre constante. E vendo aqui no exemplo de 6, fica mais fácil, né, ver isso. Agora lá no exercício que a média aritmética de 20 números, em progressão aritmética é 40. Aí quando você tira o primeiro e o último termo, a média dos restantes vai ser quanto? 40 de novo. Porque não vai mudar. Na questão 9 aqui, a gente tem 3 termos, né? O A1 é 1 mais x, vou escrever aqui. O A1 é 1 mais x. Opa. O A2 é 6x. E o A3 é 2x ao quadrado mais 4. Beleza? E aí eles estão em progressão aritmética e x é um número real. Aí determine os possíveis valores de x. Né? Tem 3 números consecutivos em progressão aritmética. O que a gente faz? A gente sabe que o do meio é a média aritmética entre os dois que estão ao seu lado. Então vai ficar 6x é igual à média aritmética de A1, 1 mais x, e A3, que é 2x ao quadrado mais 4, né, dividido por 2, porque são dois números, né, A1 e A3, a média aritmética entre eles. Beleza, agora é só fazer conta.
E aí vai dar uma equação de segundo grau, né? Vou multiplicar esse 2 lá para cima. Vai ficar 12x igual... Vou já somar as coisas. 1 mais 4 vai ficar 5, né? Eu vou deixar o 5 para o último. 2x ao quadrado mais x mais 5. Aí o 12x vou passar para a direita, né? Vai ficar negativo. 2x ao quadrado mais x menos 12x vai dar menos 11x mais 5. E aqui eu vou ter que fazer uma equação de segundo grau para saber os possíveis valores de x. Porque pode dar dois valores. Pode dar um valor com que a progressão aritmética seja crescente e a outra decrescente, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, b ao quadrado, né? Vamos fazer Bhaskara, vamos fazer o deltinha lá. B ao quadrado, 1, 2, 1, né? O B é menos 11, o A é 2 e o C é 5. B ao quadrado, 11 vezes 11, 1, 2, 1. Menos 4 vezes A vezes C, menos 4 vezes A vezes C, que vai dar 20, 40, 121 menos 40, que aí vai dar 81, certo? Beleza, agora outra parte do Bhaskara é menos B, né? Então B é menos 11, menos B vai dar 11, mais ou menos a raiz quadrada de 81, dividido por 2A, nunca esqueça, né? 2A que é 2 vezes 2 nessa ocasião. E aí vai ficar a raiz de 81, aí aqui a raiz quadrada de 81, vou fazer aqui, ó, raiz quadrada de 81 vai dar 9, né? E aqui pode ser mais ou menos 9. Aí aqui o 9 pode ser positivo, né? 11 mais 9 dividido por 4, que aí vai dar 20 dividido por 4 vai dar 5. Ou o 9 pode ser negativo, 11 menos 9 dividido por 4 vai dar meio. Beleza? E aí a questão A vai ficar como o x pode ser 5 ou x2, né, a segunda raiz pode ser meia. E aqui na questão B, aqui a questão não está inteira, deixa eu mudar ela aqui. Vendo aqui, ó, a questão B, calcule a soma dos 100 primeiros termos da progressão aritmética correspondente ao menor valor de x. O menor valor de x que a gente achou é o meio, né? Então, a soma de 100 termos, dos 100 primeiros termos, com a razão não, né? Quando o x é meio, ó, vamos ver lá. O A1 é 1 mais x, então o A1 é 1 mais x, 1 mais meio, 1 e meio. O A2 e o A3, o A2 é 6x, então 6 vezes meio dá 3. O A2 é 3. E aí a gente pode ver que a razão é 1,5, né? Só que só para confirmar, o A3 é 2 vezes x ao quadrado. Meio ao quadrado é 1/4. Aí vai ficar meio mais 4, vai ficar 4,5. Então tá certo. O A3 fica 4,5. Então a gente vê que a razão é 1,5, né? 3 vezes 3 menos 1,5 dá 1,5, ou 4,5 menos 3 dá 1,5. Então a gente vê que a razão é 1,5. E a gente quer a soma dos 100 primeiros termos. Beleza. Qual que é a fórmula da soma? A soma dos 100 primeiros termos vai ser o A1 mais o A100, né, o centésimo termo, vezes
o número de termos, né, vezes 100, dividido por 2. Aí o A100, pessoal, como que a gente consegue ele? É só fazer ele em relação ao A1, né? Colocar em termo geral, mais 99 vezes R. Aí o A100 vai ser, o A1 é 1,5. Aí o A1 vai ser 1,5, mais 99 vezes o R, que vai ser 1,5. Beleza. Aí, ó, a gente tem aqui uma continha meio engraçada, né? 1,5 mais 99 e 1,5, né? Se a gente substituir 1,5 por baleia, baleia mais 99 baleias dá 100 baleias. Então vai ficar 100 vezes 1,5, que dá 150. O centésimo termo vai ficar 150. Agora a gente já consegue fazer a soma de 100, né? A gente já sabe o A1, que é 1,5. O A100, que é 150. Multiplicado por 100, dividido por 2. Né? Fazer mais bonitinho aqui. Beleza. Vou puxar aqui. 100 dividido por 2 dá 50, né? E 150 mais 1,5 vai dar 151,5 vezes 50. Soma de 100. E aí essa conta vai dar... Eu vou cortar esse zero com a vírgula, né? Vou passar ela para cá. Aí vai ficar 15 vezes 5. Soma de 100, né? E aí eu vou fazer essa conta. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 mais 2, 7. 5, 25. 2, 7. Então a soma de 100 vai ser 7.575. Aí, pessoal, vai ter a parte 2 desse vídeo, porque o programa já tá pesado, eu não tô conseguindo fazer os esquemas aqui. Até mais.